Nós estamos aqui com a professora Alice Brasileiro, que hoje vai fazer a palestra no nosso eixo de ambiências urbanas. Muito obrigada, Alice. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. O que eu vou trazer hoje para vocês é um pouquinho da minha experiência, né, passada por um doutorado, que tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, né, das observações em loco, como é que a gente faz uma análise qualitativa do que a gente está encarando como pesquisa, né? Então, eu passei muito por isso. Trabalhei com escritórios, comecei com ambiente de trabalho e fui afunilando até chegar nos escritórios. O que eu estava buscando? Depois de muito pesquisar e pensar como que eu podia chegar, como que eu poderia definir meu objeto de pesquisa, eu consegui chegar no seguinte tema. Quero entender como eu consigo interpretar, como eu consigo identificar aspectos culturais dos usuários nos seus próprios ambientes de trabalho. Como é que eu consigo olhar para o ambiente de trabalho e ver valores culturais impressos ali, rebatidos espacialmente, né, traduzidos fisicamente naquele espaço. Então, esse era o meu objetivo principal. E qual foi o processo? O processo foi uma grande pesquisa de campo, né, durou mais de um ano. Primeiro teve toda uma parte teórica, eu tive que pesquisar, estudar muito, inclusive sobre antropologia, fui fazer disciplinas no Museu Nacional, no IFIX, coisas que eu tive que me aprofundar mais para poder entender etnografia, inclusive, até chegar no processo que foi essa pesquisa de campo que durou bastante tempo. Tudo, né, girando em torno disso aqui. Como a cultura está nessa interface entre o homem e o seu ambiente construído. E é uma via de mão dupla, né? Porque a gente que usa o espaço, a gente modifica o espaço, mas a gente também é modificado por ele. Então, é sempre uma via de mão dupla, isso não é só um canal único, com uma única direção. Como eu fui afunilar minha pesquisa em ambientes de trabalho, especificamente em escritórios, eu tive que procurar, dentro do grande vasto conceito de cultura, o que ia me ajudar a direcionar minha pesquisa. Tem muita coisa para a gente pesquisar e estudar. Eu tive que procurar aquelas dimensões que seriam mais pertinentes e mais afins àqueles locais de trabalho. E eu me inspirei muito nas teorias da cultura organizacional, né, que tem muito a ver com esses ambientes. Usei alguns autores, né, me baseei bastante nas dimensões que outros autores já tinham estabelecido e fui em busca delas. Depois de muito rodar, centrei nessas 4 aqui. Foi em busca dessas 4 dimensões culturais que eu concentrei a minha pesquisa e os meus esforços. A primeira delas, né, hierarquia e poder. Né? Como é que a gente consegue ver noções disso impressas lá no ambiente de trabalho? Trouxe umas imagens aqui genéricas, tá? Só para a gente exemplificar. A gente vê 2 mesas de reunião, só que bem diferentes, né? Na mesa da direita a gente consegue perceber que tem um cabeça, né? Tem alguém que vai sentar ali na cabeceira, a cadeira tem o espaldar mais alto, né? Para dar aquela conotação de poder, de hierarquia, bem diferente da mesa da esquerda, onde nesse ambiente, como eu falei, uma imagem genérica, tem até o cartazinho lá na parede, né? É assim que a gente gosta de trabalhar, né? Ou seja, de forma conjunta, sem grandes distinções hierárquicas entre as pessoas. É o que a gente poderia ver também numa mesinha como essa aqui, numa mesa circular, onde você não tem um se distinguir em relação ao outro. Então, é o tipo de uso do espaço que a gente, pela leitura do layout, da escolha do mobiliário, a gente já consegue antever e perceber como é o aspecto cultural de quem utiliza aquele lugar, né? De quem utiliza aquele ambiente. Outra dimensão que eu fui procurar ver foi a dimensão de coletivismo, como é que grupos se formam no ambiente de trabalho e conseguem imprimir as suas marcas nesse local. Então, fui procurando marcas de expressões coletivas no espaço, que também são fotos genéricas. Todas essas são genéricas, não são minhas. Uma outra dimensão que é meio desconhecida, né? Assim, a gente, a princípio, não sabe exatamente do que se trata, né? Que é o controle das incertezas. Me falou muito alto quando eu descobri isso e comecei a ver isso em prática nos locais. Quando você começa a precisar controlar muito as incertezas,
o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente, de modo geral, começa a ter que ficar muito definido. Coisas do tipo assim, como a gente está vendo na esquerda, onde cada pessoa tem um local, cada local é para uma pessoa, cada função, é tudo muito bem demarcado, muito bem delimitado. É diferente, por exemplo, do ambiente da direita, onde você tem uma flexibilidade maior de uso, você não tem lugares demarcados, você tem usos mais flexíveis. Então, são locais onde as pessoas admitem o incerto, o inesperado, e às vezes até contam com isso, né? Dependendo da principal atividade da empresa. Você tem empresas de tecnologia, como a gente escuta falar, né, em Google, que o pessoal leva o cachorrinho para a empresa, em onde são admitidas muitas possibilidades novas, até para estimular a criatividade. Mas tem locais que não, né, que apesar do ramo da empresa permitir, não, você tem coisas muito bem certas e muito bem hierarquizadas, tudo muito certinho. Então, é o que seria esse ambiente aqui da esquerda. Você tem até letras, né, relacionando aqui a coluna, né? Cada fileira tem uma letra certa para entrar uma pessoa, um corredor comum, então tudo muito bem hierarquizado, né? Muito bem separado, cada coisa só tem um lugar possível para acontecer. Então é um controle de que nenhuma coisa incerta fora do script irá acontecer. Isso também é muito caracterizado por avisos e por cartazes. A gente vai ver exemplos meus que eu trouxe lá no campo. E, finalmente, delimitação de territórios, onde a gente, por mais que eu vi isso muito, empresas que limitam muito a personalização do ambiente de trabalho, não permitiam, por exemplo, coisas como essa daqui, ó, de plantinhas em cima da mesa, aqui é um enfeite, aqui é uma planta, mas eu conseguia ver coisas, às vezes, por baixo. Aqui até dá para ver por baixo também, né? Você vê lá as gavetas, né, com etiquetas, com figurinhas, essa é a minha gaveta, esse é o meu espaço. A gente vê muito isso, né? E é normal, é natural, é próprio do ser humano, né? Se apropriar do seu espaço. E a gente vê isso materializado no local de trabalho. E quando a empresa, por qualquer razão, limita ou impede, de alguma forma vai acontecer. Eu ficava assim procurando, né? Quando eu estava numa das empresas que não permitia, eu ficava procurando esses sinais, porque acontece de qualquer maneira, né? É a tua relação com o teu local de trabalho. Isso é muito, muito forte, muito premente. E aí, partindo já para a construção mesmo da proposta metodológica em si, eu comecei a ver como é que seria esse tipo de observação que eu ia fazer, e eu vi que não seria uma observação participante. A gente fala muito e ouve muito, né, de observação participante, mas não era o meu caso. Eu me inspirei mais na observação passiva ou discreta, né, com definições do Spradley e do Cosnier, onde você observa, mas você não necessariamente está compartilhando das atividades. Eu era meio que uma espectadora, apesar de estar interagindo, né? Claro que eu interagia, eu afetava o ambiente, era afetada por ele, mas eu tentava separar para não prejudicar muito as minhas observações. E tinha um viés etnográfico muito forte, que é falar Apple. E tinha um viés etnográfico foi o que conduziu toda a observação e toda a pesquisa, apesar de eu não ter a pretensão de dizer que eu fiz uma etnografia, né? Longe disso, flertei com ela, fui adotando alguns métodos da etnografia e depois acabei tendo que complementar outros métodos também. A gente vai ver no próximo slide. A pesquisa em campo durou mais de um ano, foi 1 ano e meio, né? Onde eu tive sempre observação como fio condutor, eu vou descrever melhor aqui como foi isso, e fui usando métodos complementares, que eu ia experimentando, ia descartando, eu ia adotando, eu ia testando como é que eles iam funcionar. Coisas como questionários, entrevistas, a gente vai ver no próximo slide. Desculpe, né, no outro slide. Ainda na observação, a gente tem algumas fases. Porque o que eu fui fazer? Chegava no escritório, né, e eu ia observar como é que as pessoas trabalhavam, como é que elas usavam o espaço, como é que elas interagiam entre elas e como é que isso podia se refletir no uso do espaço. Mas não é fácil, né? Já não foi fácil conseguir os locais. Ou seja, permissão, autorização para eu entrar e ficar lá sentada, simplesmente observando as pessoas trabalharem. Eu ficava anotando, ou no caderninho, na mão mesmo, ou no notebook, dependia do local, dependia do escritório.
Então, tem um período inicial, que é o que o Cosnier chama de período de impregnação, que é um período, sabe, de acomodação mútua entre o observador e observados. Porque, imagina, você chega, um belo dia você está trabalhando, e o chefe chega assim, gente, essa aqui é a Alice, ela é arquiteta, está fazendo uma pesquisa de doutorado e vai ficar aqui no mesmo mês que vocês. Não liga para ela, não. Ela vai ficar escrevendo, vai perguntar algumas coisas, vocês respondem o que ela quiser saber, mas não liguem para ela, não. O que você pensa? Pô, no mínimo, X9 que o chefe deixou aqui dentro para gente, né? Uma conta de quem está trabalhando e quem não está. Então, não era fácil. E você chegar e aos poucos se habituando. Da mesma forma, eles, né, se comportando em relação a mim. Então, com o passar do tempo, é que a coisa foi ficando mais macia, digamos assim, né, deles não ligarem mais tanto para a minha presença, e eu também consegui perceber as coisas de forma melhor. Então, no início, as minhas observações e tudo que eu anotava no caderno de campo, eu meio que dava um desconto, meio que dava uma descartada, porque era ainda artificial, até a coisa entrar nos eixos. Então, demorou aí, sei lá, um mês e pouquinho, dependia muito do lugar e das pessoas, né? Procurei sempre adotar uma postura não intrusiva, né, assim, de você não invadir, não falava o menos possível, né, procurava não ficar perguntando muita coisa e tal, mais observar mesmo. Também optei por não ter informações prévias, porque num dos locais, sem querer, eu tinha informações prévias a respeito das pessoas. Eu cheguei lá por intermédio de uma ex-aluna, de uma colega que era arquiteta e estava lá trabalhando naquele local. E ela me passou, assim, involuntariamente, me passou as impressões pessoais dela, de uma pessoa que trabalhava lá. Assim, aquele cara não gosta por causa disso, 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 disso. E eu, naquele escritório, eu demorei um tempo até eu me livrar das impressões dela, porque eu olhava para ele, eu lembrava do que ela havia me falado. Então, isso afetava a minha observação, né, do uso dele do espaço. Então, eu vi que realmente não era uma boa você ter essas informações prévias, porque realmente atrapalham a tua capacidade de análise. Então, eu entendi isso logo de cara. Fui testando dias e horários de observação, porque eu ficava lá no escritório e as coisas iam acontecendo, e sabe, quem usa que equipamento, como é essa interação, mas existem alguns rituais próprios de cada local que tem dia certo para acontecer, né? Por exemplo, toda quarta-feira à tarde é a hora que a tiazinha do pastel chega lá para vender o pastel. E aí todo mundo já sabe daquilo e é meio que um refresco, então muda o clima do escritório, assim, que bom, chegou a ti e tal. E você tem a oportunidade de ver como as pessoas começam a se relacionar de forma mais relaxada, assim, estarem trabalhando naquele momento. E é um ritual, acontece toda quarta-feira à tarde. Então eu comecei a ver que seria interessante, e foi muito interessante, você variar os horários, os dias de observação. Felizmente, eu pude contar com uma licença na universidade, então eu não precisava dar aulas, eu me dedicava integralmente a essa pesquisa de campo, e eu tinha 3 escritórios que eu estava visitando. Então, eu dividia minha semana e dias e turnos entre os 3, mas eu variava, de modo que eu conseguisse capturar quase que a maior parte do tempo em todos eles, né, mas em semanas alternadas. Então, foi uma estratégia também que eu vi que funcionou, que deu certo. Fotografar, fiz muitas fotos. A foto, nesse ponto, ela é muito, muito útil, porque às vezes você tem determinadas situações em que você, para conseguir apreender, você precisaria de muito tempo para olhar, para perceber, e nem sempre isso é bem visto, você ficar com o olhar muito fixo assim numa pessoa, numa mesa e tal. Então a fotografia registra aquilo, né? Congela aquele momento e serve inclusive como um ponto de comparação entre o início da pesquisa final, por exemplo, você vê como é que as coisas mudaram no escritório. Então é um registro muito bom, muito interessante. Eu ia sistematizando, registrando os dias, exatamente a hora, tem os arquivos todos guardados. Por que eu deixei aqui e recomendava avisar antes? Porque teve uma ocasião que eu estava percebendo numa supervisora de uma sessão de um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor de uma seguradora. Nesse dia eu estava no SAC e ela estava, a mesa dela era maior, né,
ela era a supervisora do setor, mas muito pessoal, sabe, muito cheio de objetos e do jeito que ela usava, e eu fiquei fascinada com aquilo. Falei, aí quando acabou o expediente, eu fui fotografar a mesa dela. E ela falou assim, não, peraí, você vai fotografar a mesa? Não, não, peraí, tá muito bagunçada, deixa eu arrumar. Aí eu, bom, claro, né, deixei ela arrumar, mas acabou com a cena que eu queria registrar para pesquisa. Então ela arrumou e tal, ficou tudo meio artificial, mas enfim, registrei. Foi ruim para mim, para a pesquisa foi ruim, mas foi uma postura que eu preferi adotar, né, sempre avisar antes, pedir autorização, para não prejudicar a quem eu estou observando, né? A gente tem toda a ética da pesquisa de você conseguir desenvolver a tua pesquisa, a tua elaboração, mas sem prejudicar a quem você está observando. Então, aí eu, mesmo sofrendo, né, a penalidade, digamos assim, a partir daí, assim, posso fotografar sua mesa? Posso fotografar isso aqui? E assim vai. Assim, e aí também, para a gente, quem está fazendo pesquisa, né, assim, eu também adotei como princípio, assim, de não fotografar pessoas. Às vezes até acontecia, fotografar, saía uma ou outra pessoa, mas na hora da tese, da publicação, todas elas estão pintadinhas de preto, justamente para não ter problema com o direito de imagem. Naquela época já acontecia, hoje então mais ainda, né? Depois, então, desse período de impregnação, a gente começa a entrar mesmo no voo cruzeiro da coisa, né? Que é a observação paciente constante. E aí, diário de campo é o nosso maior escudeiro, assim, mais fiel escudeiro, de você sair anotando o que você vê, o que você pensa, o que você acha, e depois ir comparando isso. Tem exemplos aqui do caderno de campo que eu vou mostrar para vocês. E depois, então, a gente vai sistematizando a observação em indicadores de dimensões culturais. Ou seja, você, depois de tudo aquilo analisado e observado, a gente começa a ver que há um certo padrão das coisas se repetindo. Por exemplo, as atitudes hierárquicas, você começa a confrontar aquele chefe que tem a mesa grande, de fato, com a atitude dele, ou aquele chefe que até tem a mesa grande, mas você começa a reparar que ele pouco fica ali, e você começa a ver a atitude dele com os subordinados, realmente condiz mais, digamos, com alguém que não se importa se a mesa é grande, se a cadeira é maior, se não é, do que com alguém que faz questão daquilo. Então, você começa a ver uma relação direta entre o espaço físico, né, o suporte espacial, e as pessoas, né, do jeito que elas vão se comportando e no que elas valorizam ou não nesse relacionamento interpessoal que acontece sempre num território, né, num espaço. Deixa eu passar aqui. Aqui eu trouxe 2 trechos do caderno de campo, só para vocês terem uma ideia, porque eu estou falando que eu vou anotando, mas o que eu anoto? O que tem num caderno de campo, né, desse tipo? Vou ler para vocês. Né? O primeiro trecho, assim, aqui é muito audível a arruaça que se ouve no setor A, e às vezes esse ruído incomoda, apesar de até agora não ter percebido nenhum incômodo por parte deles, ou visto manifestações a respeito. Vi já umas 3 ou 4, mas todas sobre o ar-condicionado. Por que eu escrevi isso? Porque eu estava incomodada com a arruaça que eu estava ouvindo lá no outro setor, mas para eles não, para eles aquilo era normal. Eles estavam reclamando era do barulho do ar-condicionado, que eu, do meu ponto de vista, não estava incomodando aquele barulho. Então, a gente começa a notar essas diferenças, né, de percepção das pessoas e a tua também. Então, é interessante você colocar isso, porque isso depois ajuda lá na frente, quando você vai analisar o espaço como um todo e como foi aquela tua apreensão. Então, é importante você colocar isso também, né, como você está percebendo, como você se sente. Isso também está na nota que está embaixo, né, no trecho que está na parte inferior da tela. Hoje, ele ainda não deve ter tido tempo de colocar isso em dia. 18, que é o chefe, gente, só parênteses, eu não botava nomes, eu dei número para cada uma das pessoas, tá? Para ficar mais fácil e ficar assim. Se a pessoa passar por trás de mim, o que você está escrevendo sobre mim aí, Alice? Né? Então, todo mundo tinha um número. Vamos começar. Hoje, ele não deve ter tido tempo ainda de colocar isso em dia. 18, que era o chefe, fala de forma ríspida, causa um clima. 16, embora tenha se mantido respeitoso o tempo todo, foi incisivo também, ajudando a intensificar o clima. 21, lá de trás, faz shhh com os lábios, e eu lamento. Sei que a minha presença ainda os inibe.
fato que eu não gostaria que acontecesse. Ai, mas eu tô com dor nas costas, eu tô me cataflando, não adiantou muito não, vou comprar um Dorflex mesmo, assim, então isso é para dor muscular. O que é isso tudo aí? Por que eu escrevi isso tudo assim de roldão lá na ocasião, né? Porque foi assim, primeiro eu estava descrevendo um embate, né, entre um superior e um subordinado, coisa do trabalho deles, né? Esse superior, ele realmente, ele era um dos que fazia questão de dizer que era chefe, que era isso, que era aquilo outro, tal. E a gente via isso não só no relacionamento dele com as pessoas, mas também no jeito que ele queria organizar lá a sala dele. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sofrendo com dor nas costas e tudo mais, enfim. E por que a gente coloca isso no diário? Por que a gente registra? Porque isso é importante lá na frente, de novo. Quando você vai analisar as tuas anotações, você tem que entender como é que você estava sentindo aquele dia, porque pode ser que, por algum problema teu, físico, enfim, dor de cabeça ou o que fosse, você pode ter deixado de perceber alguma coisa. Sabe quando você junta todos os dados e começa a analisar, puxa, mas por que nesse dia não aconteceu isso e nos outros aconteceram? Assim, caramba, nesse dia eu estava mal, eu estava me sentindo mal. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa. Então, você começa a botar essa variável na equação também, né? A gente, por mais que esteja fazendo uma observação passiva ou discreta, não é robô, não é máquina, não é computador, né? Você está lá, você sente também, e tudo que a gente registra também tem um pouco da nossa própria carga emocional, sempre tem, né? Então, não dá para dissociar, por mais que a gente tente separar, mas não dá para dissociar, faz parte. Então, isso vai no registro também, vai junto. Trouxe só esses 2 trechinhos para não ficar muito, muito chato, tá? Só para ter uma ideia do que a gente vai escrevendo. Eu tive páginas e páginas, tanto manuscrita quanto no notebook também. Deixa eu mudar. Aqui eu trouxe uma síntese, né, não só da proposta, né, com todos os métodos que eu acabei adotando de fato. Então, a primeira, a observação de cunho etnográfico, que permeia toda a pesquisa, foi o principal procedimento adotado. Sem observação não tem mais nada. Não adianta você chegar lá fazendo questionário, entrevista, porque todos os outros foram direcionados pela observação. Então, ela é o principal fio condutor de tudo. Trabalhei também com croquis de campo, também permearam toda a pesquisa. E aí, bom, tem gente que tem muita habilidade com desenho, né, de desenhar, mão livre, direto, assim, eu não tenho essa habilidade. O que eu fiz para poder me dar o suporte do que eu queria? Havia determinadas situações que era mais fácil eu desenhar o que estava acontecendo do que eu escrever. Então, o que eu fiz? Eu preparei, né, quando eu comecei toda a pesquisa e comecei a ver como eram os escritórios, eu preparei um croquisinho no CAD, como vocês estão vendo, imprimi várias cópias e eu ia para campo com várias cópias dessas impressas. Caixinhas de lápis de cor, como eu já falei, cada pessoa tinha um número, né? Esse número era o número da cor lá do lápis, lá do cardache. Então, o 18 era uma pessoa, mas também era a cor 18 do lápis de cor. E eu, com o tempo, fui decorando tudo isso. Então, eu já sabia. Então, aqui, quando eu mostro que tem um roxo com uma setinha para lá e para cá, eu sei isso aqui é uma pessoa que tem essa cor, esse código, que estava, ao mesmo tempo, conversando com essa pessoa aqui, que é verde, e estava mexendo nessa mesa aqui. Né? Isso tudo estava acontecendo às 9h31, lá naquele dia. Esse estava aqui, andou e veio para cá. Esse veio para cá. Aqui tem um, tem outro. Então, tem situações assim, começavam a fugir da minha percepção. Quando eu ia parar para escrever, a coisa já tinha mudado, cara, vou desenhar. E aí o croquis ajudou muito, porque eu tinha assim, meio que retratos instantâneos, né, do que estava se passando e fui fazendo. Eu estou vendo que o pessoal está colocando no chat, desculpa, eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Então depois você guarda e a gente responde. Pode deixar, pode deixar. Ok. Sim, aliás, eu não falei no início, tá? Mas acho que não precisaria, mas se alguém quiser parar, me interromper e perguntar, pode perguntar sem problemas, não precisa guardar para o final, não, ok? Fiquem à vontade. Depois, então, do croquis, pode falar. São comentários, viu, Alice? São comentários interessantes, as pessoas estão interagindo, mas eu acho que pode até abrir, né, e falar um pouquinho, se quiser, porque a Gabriela Rodrigues falou que fez a mesma coisa na legenda, de uma observação que ela realizou com crianças com autismo, se eu entendi, numa escola, né? E legal. O Wagner falou da Karina Kushner, que, na verdade, ela faz uma brincadeira de interpretação de desenho etnográfico, fazendo essas marcações, né? Ele falou a vida do desenho.
A gente funciona muito assim, né? Muito na base do desenho, é verdade. Que ótimo. Muito bom. E aí o croquis eu usei, né, nesse nível, e mais alguns outros métodos, né, que eu fui lançando mão, como eu falei, à medida que eu precisava de informação, por exemplo, entrevista informal. Acontecia muito assim, no cafezinho, ou esperando o elevador, às vezes informações que eu não conseguia obter por mim própria, só com observação, coisas que eu tinha que perguntar, eu ia e perguntava, mas muito na conversa, nunca tive uma postura assim muito de, vem cá, me diga tal coisa, mas foram preenchendo lacunas. Os questionários também. Por que questionário e entrevista? Porque o questionário era uma maneira de obter informação de forma anônima. Sempre que eram perguntas que envolviam chefia, né, essas coisas assim, as pessoas têm muito receio, né, de responder e tal. Então, o questionário era uma forma de obter uma resposta de forma anônima. Ainda assim, tive poucas, né? As pessoas às vezes entregavam em branco, enfim. O poema dos desejos também foi muito interessante, né? É uma técnica que vem lá da PO, quando você pede para as pessoas completarem assim, eu gostaria que meu local de trabalho, reticências, e aí a pessoa completa com o que quiser. Diz assim, ficasse perto da praia, implodisse, qualquer coisa. Então, dali a gente tinha vários retornos diferentes e era muito interessante. Mapeamento territorial, que todo mundo já conhece, né? Quando eu preparei algumas plantas assim já humanizadas e pedi para as pessoas botarem ali, marcarem onde era o seu local de trabalho, né? Aí alguns marcavam só a mesa, outros marcavam assim a mesa, a copa, um cantinho que tem uma planta que eles gostavam de ir para olhar a paisagem na Presidente Vargas. Aí a gente ia vendo essa ótica dele e eu confrontava com as minhas observações. Às vezes batia, às vezes não. Então, aí eu conseguia ver como era, de fato, o pensamento da pessoa, né? O que ela valorizava ou não, mas o que ela declarava que valorizava ou não. Então, aí eu consegui, a partir daí, eu ia conseguindo fazer minhas conclusões. E mapeamento e análise das redes sociais, que não tem nada a ver com a expressão rede social do que a gente conhece hoje. Isso aí eu estou falando de uma era, acho que nem Orkut tinha ainda, né? Mas a rede social é uma coisa que é analisada pela sociologia, né? E eu fiz um estudo por sociogramas. O que são sociogramas? São imagens, não são plantas baixas como essa aí, mas são imagens que analisam redes sociais. Imagina, por exemplo, a nossa FAO. Então, cada pessoa é um nó. Então, você tem um nó da direção que se relaciona com os professores com seus alunos, os orientandos, por sua vez, os alunos entre si também interagem, tem outras ligações. Então, você acaba tendo um monte de ponto, um monte de nó, e com as ligações entre eles. E isso foi uma sugestão até que eu obtive na minha banca de qualificação, pela professora Ângela, foi muito bom, que aí eu fui pesquisar, fui procurar entender a respeito, vi que isso me seria muito útil para entender as situações de coletivismo, né, dos grupos formados dentro dos escritórios. Mas eu estava com muita dificuldade de desenhar essa rede. E aí, pensando, até que me deu insight. Assim, cara, eu vou usar a própria planta baixa, o próprio local de cada um, para eu entender, inclusive, como é que isso se rebate nos fluxos dentro do escritório. E foi ótimo, porque a partir daí eu consegui ter várias informações. Esses desenhos eu fui fazendo com base na informação que eu perguntava para eles, assim, com quem você se relaciona do escritório, mas fora do escritório, com quem você mantém relacionamento social também, né, além do trabalho. E aí fui fazendo um setor de cada vez. Aqui o setor que está em evidência, o setor ego, é esse da direita, onde você tem as cadeirinhas coloridas. Então, e aí a gente tem a ligação, esse sujeito aqui, ele trabalha nesse setor, mas nesse setor mesmo, a relação social dele é só com esse cara aqui que está do lado. Ele tem muita interação, é com esse que está aqui nesse setor, ou com o pessoal lá de outro lado mais longe, assim como esse aqui, que era o supervisor desse setor. Então, a partir daqui, eu comecei a ver como essas relações sociais iam se rebatendo no espaço. Uma coisa, por exemplo, que eu via muito era assim, eu estou lá parada observando, aí vinha alguém de um setor, com papel debaixo do braço, andava lá para o setor onde eu estava, e perguntava assim, você vai lá no shopping hoje depois do trabalho? Você vai passar lá no fulaninho e tal? Ah, tá, vai, então tá bom, então a gente se encontra lá, beleza. E voltava. E o papel ia e voltava debaixo do braço, sabe? Era só quase que uma desculpa, né, para o cara fazer aquele deslocamento daquele fluxo
naquela hora para falar. E aí a gente começava a ver como é que essa coisa de passar no corredor e ir para um setor e ir para o outro tem a ver não só com o trabalho, mas com as interações sociais entre as pessoas. Então, isso também me foi uma ferramenta bastante útil, que é o mapeamento e análise das redes. Agora, é o cruzamento disso tudo, das informações obtidas por esses diferentes métodos, que vai produzir resultados de forma mais confiável. Então, a observação, ela é a mestra, é muito importante, mas ela sozinha deixa algumas lacunas, que eu fui preenchendo com outros. Mas esses outros que estão em amarelo aí, sem observação, não são nada. Eu ia ter um monte de análise separada, individualizada, mas que não iam conversar uma com a outra. A observação é que vai conduzindo e vai unindo, vai aglutinando todas essas informações obtidas pelos métodos complementares. Então, isso é muito, muito importante assim, de ficar claro. Bom, e aí eu trouxe alguns resultados, só mesmo para ilustrar, né, depois de tanta falação, tanta pesquisa, né, coisas só para a gente ter uma ideia. Peguei algumas coisas sobre hierarquia e poder, e eu fui vendo que o acesso, logo, uma das coisas muito, muito bem diferenciada, né? Aqui a gente tem uma das empresas que eu pesquisei, uma seguradora. Logo que você chegava no hall dos elevadores, logo na frente você já tinha lá a separação, assim, atendimento e administração. Entenda-se, a diretoria e a plebe, né? E a ralé. Já na entrada já era separado. E da porta para dentro, todo mobiliário, tudo muito diferente. E essa questão do acesso, eu vi também se refletir num outro local, mas de forma muito, muito interessante, onde eu vi que quanto maior essa distância hierárquica, quanto mais a pessoa faz questão de ter essa hierarquia marcada, né, mais ela vai querer o acesso diferenciado. A gente sempre escuta falar, né, que a sala do chefe é maior, que a cadeira do chefe também tem espadar alto e tal. Sim, tudo isso é verdade. Mas não adianta, o que eu concluí? Não adianta você ter um espaço muito grande se ele não for exclusivo seu. Isso aqui eu vi acontecer no final de semana. Duas plantas aqui, do mesmo espaço, ele na sexta-feira, ele na segunda-feira, né? Durante sábado e domingo fizeram a obra. É um local, é uma repartição pública em Mesquita, onde a secretaria, era uma secretaria municipal, funcionava de forma improvisada num clube. Então, na época, ainda era um município relativamente novo, não tinha sede própria, hoje em dia ele já tem. Então, ficava tudo muito tumultuado, as pessoas não tinham muito lugar certo para trabalhar. E esse aqui, esse compartimento aqui no fundo, a gente está vendo as duas mesas cinzas, era o gabinete do secretário e do vice-secretário. Aqui era um assessor que trabalhava lá dentro junto com eles. Então, era um gabinete grande, mas entrava todo mundo direto, né? O acesso está por aqui, olha, vem aqui e vinha direto. Essa mesa aqui com a Shura é a mesa da pessoa, digamos assim, que era destinada a controlar, o secretário imediato, que bate na porta assim, seu fulano, tem alguém aí para falar com o senhor, né? Aquele cara que apresenta e que filtra os acessos. Mas ele ficava de costas, o layout estava feito de modo que ele ficava de costas. Então, se a pessoa não quisesse parar para pedir para ser anunciado, entrava direto. E isso era assim, quando eu cheguei lá era assim. Aí, numa segunda-feira, eu cheguei lá de manhã, estava assim, estava diferente. Eles fizeram a obra, essa divisória, fizeram a obra no final de semana. Olha só o tamanho do gabinete, foi reduzido quase a metade. Né? Assim, era isso tudo, agora está só isso aqui. Ficaram lá dentro somente o secretário e o vice, né? Não tinha mais os armários conjuntos, isso aqui era uma plotter, um secretário de urbanismo, né? Isso aqui era uma plotter, as pessoas entravam dentro para plotar, a plotter ficou aqui fora, os armários, tudo ficou aqui fora. A mesinha do sujeito que controlava o acesso virou, né? Ficou ao contrário, e agora ó, tinha que passar por ele necessariamente para entrar no gabinete. Então, eu comecei a perceber isso, assim, não adianta só ter a sala grande, tem que ter um acesso exclusivo também, você tem que ter o uso exclusivo do espaço. E isso é um fator hierárquico, assim, que eu vi muito forte, né, que eu vi acontecer direto. Em compensação, tinha outro lado também. Eu também vi exemplos em outros locais, numa outra repartição, exatamente do oposto. Isso aqui era um quadro de avisos, né, e um recado do chefe. Ele estava, na época, incomodado com o uso excessivo do MSN. Ó, vocês verem o tempo, como é que está datada a coisa, né? O uso excessivo do MSN. E aí, o que ele escreveu?
preciso da ajuda de todos para fazer uma palestra. O tema será os males que a MSN faz. Aceite sugestões. Foi o jeito que ele arrumou, entendeu, para dar uma chamada geral. E ainda se oferece para ajudar. Tem processos parados na sua mesa? Na minha não tem. Vamos resolver junto? Então, a forma que ele teve de, sabe, se colocar com as pessoas é totalmente diferente daquele que demanda uma grande hierarquia. E quando eu parava para olhar o gabinete dele, olha só, foi uma obra que nunca acabou. Ele nunca fez questão de acabar, né? Estabeleceram lá a secretaria, também numa secretaria municipal. Essa salinha aqui no fundo era a sala dele. Vivia assim, a porta aberta, aqui que era para ter um vidro com persiana e tal. Atrasou a colocação, ele falou assim, não precisa colocar não, deixa assim mesmo. E ele pouco ficava lá dentro, mas quando ficava, a interação era direta, né? Através desse vazio. Então, a gente começa a ver justamente aquilo que eu fui procurar. Como é que eu, no espaço, consigo identificar essas dimensões culturais dos usuários daquele espaço? Então, eu comecei a ver e anotar esse tipo de coisa. Pensando no projeto de arquitetura, naquilo que a gente faz na nossa profissão, né, eu fico vendo que menores distâncias hierárquicas dão mais flexibilidade ao projeto, né, te permitem uma flexibilidade maior na hora de você projetar um ambiente de trabalho. Agora que eu vi o chat, vê-la contar outra experiência. Tá ótimo, Paula. Muito bem, deixa eu pegar mais exemplos. Expressões de coletivismo. Eu via algumas coisas assim, como fotos conjuntas das pessoas, né, em ambientes fora do trabalho, mas em papel de parede lá no local. Aqui também isso acontecia, eu vi acontecer, achei muito interessante. Tinha uma programação musical num determinado setor lá na seguradora, né? As pessoas ficavam ouvindo música. Mas quem emitia a música, né, que era o cara que ficava nesse computador aqui, ele pegava as caixinhas e virava para fora, assim, a programação era coletiva e ele mesmo, assim, não ficava com a música para ele, né, ele pegava e virava para todo mundo para facilitar essa difusão do som. Então a gente começa a ver, não só no território físico, mas sonoro também, né, essas marcas coletivas. Lá naquela mesma outra repartição, naquele mesmo quadro de avisos, né, tinha lá um grupo também que tinha, digamos, um inimigo em comum. Então, eles se denominavam lá amigos e tudo mais, então tinha lá as iniciais de cada um deles, eles se desenhavam assim, né? Um dia eu cheguei lá, tinha isso lá, tinha tido uma celeuma lá qualquer com essa pessoa, e eles, não, a gente junto vai conseguir driblar e vencer essa dificuldade. Coisa de repartição municipal, né? Ou seja, leis e projetos, então eles queriam emplacar uma determinada legislação lá. E aí, de novo, né, vendo o rebatimento no projeto de arquitetura, né, começa a ver que, se você percebe que tem grupos com tendências coletivistas assim, muito, muito fortes, né, eles podem ter o potencial produtivo mais bem aproveitado se puderem compartilhar o mesmo ambiente de trabalho. Claro que nem sempre isso é possível na hora que você está fazendo o projeto, mas pode ser interessante de você perceber e, se for o caso, aproveitar no projeto de arquitetura. Aí a gente vem para o controle das incertezas, né? Um exemplo prático do controle das incertezas. Esse aqui é lá na seguradora. A seguradora também estava passando por obra. Foi interessante que eu fui pegando várias fases, né? Eu fiquei lá tanto tempo, a gente foi pegando várias fases, inclusive vários layouts. Quando eu cheguei num determinado setor, que era esse aqui, ele tinha esse layout. Esse pretão aqui é um pilar, tá? Os cinzas são armários, aqui é o supervisor, aquele que faz a questão de ser ríspido e tal, e aqui os subordinados dele. Esse setor aqui, ele fazia o seguinte, era uma seguradora, então havia agentes, corretores de seguro, né, que trabalhavam independentemente. Então, o cara está vendendo uma proposta de seguro, mas a seguradora, sabe, é o Banco do Brasil, não é ele que faz o seguro, é o Banco do Brasil. Então, tinha que voltar lá na seguradora para implementar a proposta e tudo mais. Então, essas cadeiras brancas aqui eram destinadas a essas pessoas que eram externas à empresa, né? São os corretores de seguros, são externos, não são funcionários da empresa. E quem ficava aqui, nas cadeirinhas vermelhas, né, encostadas na parede, eram os próprios funcionários da seguradora, que eu apelidei de território do nós, né, assim, nós e eles. Então, tinha nós, tinha as mesas e os eles, os externos. E a coisa funcionava assim, né, muito bem, onde eles tinham essa interação e a mesa com a barreira.
Depois da reforma, o que aconteceu? A sala foi reduzida, a gente vê aqui o pilar, ó, o mesmo pilar, ok? Houve uma reorganização, o supervisor continuou separado, ele quis continuar separado, e os funcionários ficavam assim. Então, esse foi o layout proposto pelo arquiteto. As mesinhas e as cadeirinhas desenhadas bonitinhas, quando a gente está fazendo projeto. Mas, na prática, o que eu ia observando? As cadeiras dos corretores não ficavam assim certinhas, como ele fez no projeto, branquinhos. Ficava assim. Tinha gente que sentava para falar com esse aqui, mas ficava virado para a tela desse, né? Assim, e eles, os funcionários, ficavam muito incomodados com isso, lá pela particularidade do trabalho deles, né? Eles se sentiam invadidos, porque aquele território deles, né? O território lá dos três juntos, e dessa interface de telas, mas só entre eles, esse território foi rompido, foi quebrado, né? Começou a se admitir a entrada de uma terceira pessoa, né? De estranhos, onde eles, às vezes, tinham que dar explicações que eles não gostavam muito. E nessa sala eu ficava aqui nesse cantinho, né? Tinha uma mesinha aqui, que era colocada especialmente para mim, eu com o meu notebook. Então eu via o incômodo deles e toda a situação, justamente por essa incerteza da admissão de uma pessoa que não era da empresa, mas que tinha acesso visual a telas que eles não gostariam que houvesse. Então eu vi isso acontecer. Daí, de novo, a gente pensa, né, no rebatimento lá no projeto de arquitetura. Se você tem um ambiente que possibilite o uso de formas indefinidas ou múltiplas, isso pode causar desconforto em usuários que demandam autocontrole da incerteza. Então, se o grupo prefere ter as coisas muito bem definidas e muito bem divididas, então é melhor a gente fazer assim, porque ele vai produzir melhor, vai produzir mais, enfim. Uma outra característica de ambientes com alto controle de incerteza, né, com alta necessidade, é o uso ostensivo de avisos, né, de recados. Esse aqui da esquerda até é bem comumzinho, né? A gente vê quase tudo, né? Apague a luz quando sair, depois de lavar a louça, depois de usar a louça, lave, guarde, isso aqui estava na copa. Mas lá eu vi umas coisas assim, e tem até piores do que esse aqui, uma coisa assim, sabe? Gente, fala sério, quem é que escreve a 7 ou papel no sexto? Tem que ter muita neura, assim, e óbvio que eu estou no meu julgamento de valor também, mas, sabe, assim, tem que querer controlar muito tudo, né? Para escrever a 7 até no sexto. Como eu falei, tinha outros piores que eu nem trouxe. Então, a gente começa a perceber, sabe, de olhar o ambiente assim, caramba, aqui tem que ser tudo muito bem definido, muito bem organizado. Então, se você é chamado para fazer um projeto, assim, ó, vou reformar minha empresa, e começa a ver muito desses avisos, assim, cara, não deixa nada flexível, deixa tudo muito bem divididinho, muito bem organizado. Isso eu via na seguradora e via também um pouco naquela outra repartição que era meio confusa, assim, num ambiente meio improvisado, que faltava mesa, tinha mais funcionário do que mesa. Via muito disso aqui também, assim, por favor, não bagunce a mesa. Pode usar, mas cuidado com as pastas e documentos. Por favor, não bagunce a mesa. Então, a gente via essas coisas assim, na tentativa justamente de controlar o que não se conseguia controlar, mas era uma forma de avisar. E aqui, aquilo que eu já falei com vocês, né, ambientes com exibição ostensiva de normas e avisos, né, vão sinalizando que aquele grupo de usuários demanda um alto controle de incerteza, especialmente os territórios que já são apropriados por elas. Né? Então, a gente vai vendo pistas, assim, o ambiente vai dando essas pistas para a gente. Tem mais um exemplo também, né, mas aí já falando de delimitação de territórios, mais um exemplo também que eu trouxe para vocês também de um caos, também que foi interessante de acompanhar. Quando a gente começa a falar de delimitação de territórios, a gente vê que você não precisa ter uma cerca para delimitar o território, né? Aqui, essa cadeira cheia de pasta, é uma cadeira que não tem nem, encosto, né? Ela estava com defeito, mas essa cadeira era a fronteira entre dois setores que não se bicavam nesse lugar aí, né? O setor de postura e o setor de meio ambiente. Era a divisão. E numa rotação desta mesa, aqui, não está planta, essa cadeirinha aqui que está fazendo, às vezes, de suporte das pastas, é essa cadeirinha verde aqui, que não tem um encosto, como eu falei. As duas mesas aqui nessa foto da esquerda são essas aqui. Aí, esta mesa aqui sofreu uma rotação. O sujeito que ocupava essa mesa ficava incomodado com o fio de telefone que vinha da parede, passava pelo chão, então, sabe, a rodinha da cadeira esbarrava, o pé dele também. Aí ele resolveu dar um giro de 90 graus
para o fio de telefone ficar ali pertinho. E isso desencadeou toda uma sequência de reações. Ele rotacionou a mesa dele, né, e achou por bem que devia botar uma cadeirinha de interlocutor aqui. Aí eu vou mostrar as outras plantas para ver o desdobramento disso. Era assim, né? Vamos ver como é que foi a evolução dessa história. Isso aconteceu ao longo de 2 meses. Aí ele achou por bem, então, botar uma cadeira de interlocutor. Quando ele fez isso, ele imprensou esse sujeito aqui, que ficava relativamente, né, solto, mas deixou ele imprensado em relação àquela cadeira que era o armário, né, com as pastas. O que ele fez? Aí ele pegou e chegou a mesa dele para frente. Então, pegou a mesa e empurrou para frente. Então, o corredor, a passagem comum para as pessoas passarem, né, que já tinha essa largura aqui, né, do layout, já começou a ficar mais reduzido. Quando ele chegou a mesa dele para frente, esse sujeito aqui da mesa cinza não quis ficar para trás. Pensou assim, opa, beleza, o cara chegou para frente e ganhou mais espaço atrás, vou fazer a mesma coisa. Olha, até que ele já tinha bastante espaço atrás, mas ele pegou e fez a mesma coisa. Ó. Aí alinhou a mesa dele com a mesa do outro e ganhou mais espaço atrás. Com isso, aquela circulação, né, que tinha sido pensada numa determinada dimensão para permitir um fluxo mais fácil das pessoas, foi só se reduzindo. Isso, gente, por causa de um fio de telefone. Mas a gente vê como a indicação, como a necessidade técnica, né, de um fio de telefone não atrapalhar, como é que isso vai tendo rebatimentos em função de quem está usando aquilo. Assim, dependendo de quem vai usar e sentar na mesa, não basta só rotacionar a mesa, você tem que virar, chega para lá, chega para cá, eu quero mais espaço, não quero, por causa de um fio de telefone. Possivelmente, se fossem outras pessoas, outros usuários com outros valores culturais, não desse tanto pano para manga, né? Tanta reação. E aí eu tenho fotos justamente que mostram, por isso que eu sei que tem 2 meses, com a data das fotos, que nem tá marcada aqui. Aqui, ó, as 2 mesas. Isso que eu marquei aqui, ó, é o espaçamento que está acontecendo aqui, tá vendo? Dessa mesa aqui que a gente está olhando aqui, com a mesa do sujeito. Aí depois que ele chegou a mesa dele para frente, olha aqui o espaço, como é que reduziu, justamente aqui nas 2 elipses. Aí, por isso que eu falei que as fotos ajudam a gente a perceber muito, né? Que você vai registrando e vai vendo. Quando isso estava acontecendo, eu não tinha essa percepção do que estava acontecendo. Depois que aconteceu, é que eu fui juntando as peças e fui vendo, aí que eu entendi todo o contexto, mas durante eu não tinha essa percepção ainda. E as fotos são ótimas para isso, porque vão te ajudando a contar a história, né? Então a gente vai vendo assim, literalmente, como é que o escritório vai passando pelas mudanças de acordo com os valores culturais das pessoas. Já estou acabando, gente. A gente já não vai demorar muito mais, não. Já estamos na última dimensão. Né? A gente também consegue delimitar o espaço de forma mais simbólica ainda do que simplesmente uma cadeira, ou seja, só uma plaquinha, né? Diz assim, olha, esse aqui é o setor da assessoria, isso é lá naquele lugar confuso, lá que tinha mais gente do que mesa. Então, só uma plaquinha já é suficiente. Às vezes, um objeto menor ainda, como uma chave. Aqui de tarde, trabalhava um outro sujeito nessa mesa. Então, quando ele chegava para almoçar, ele chegava e ia almoçar, mas ele chegava e já fazia assim, ele largava a chave. Então, ele já sabia que aquilo era o suficiente, todo mundo entendia o recado, que não usa mais a mesa do fulano, porque ele já chegou, ele já está na área. Então, não era nada demais. Fisicamente, você podia chegar e sentar, mas aquele objeto simbólico era o suficiente para delimitar todo o território dele. A gente vai ver como é que essa apropriação vai acontecendo das mais diferentes maneiras possíveis. O que eu acabei de falar. Tem mais algumas fotos sobre isso, sobre a apropriação de territórios. Aqui é naquela empresa, na seguradora, que eu falei para vocês que os funcionários não podiam ter nada pessoal em cima. Mas quando a gente ia ver por baixo, estão lá as garrafinhas, em cima de gaveta, em cima da caixa de som, né? O fone de ouvido, fica tudo assim meio escamoteado, mas está tudo lá. Você consegue identificar qual é a mesa de quem pelos objetos pessoais. Tem que ser levado em consideração, não tem jeito. Né? Novamente, pequenos objetos que a gente vê de personalização, ou até de forma mais ostensiva, desculpa. Aqui era uma mesa do funcionário que tinha, além das planilhas dele, tinha também as fotos dos filhos. Aí um dia eu cheguei e não tinha mais nada. Já sabia, ele não estava mais ali, ele tinha saído, não estava mais naquele emprego.
porque o espaço me disse isso, né? Ele levou com ele toda a personalização dele. Então, o espaço vai dando essa mensagem para a gente. E é isso que eu estava procurando. Mesmo aqueles que ocupam de forma temporária, aqui era um local onde essa pessoa que trabalhava aqui, pelas características do trabalho dela, ela só ia 2 ou 3 vezes por semana, então ela não tinha um PC, não tinha um desktop, ela pegava o laptop dela e colocava lá. Mas ela sempre, muito desculpa, mas ela sempre sentava nessa ponta da mesa. Então, mesmo quando ela não estava lá, ela estava com um desenho lá do filho. Então, esse aqui era o desenho do filho, que ele colou lá, assim, esse é o meu canto. Quando eu estiver aqui trabalhando, é aqui que eu vou sentar. Então, não utilize. Então, a gente vai vendo isso, né, como é que isso vai acontecendo. O Tuan fala muito isso, né, assim, tem objetos do cotidiano que são quase parte de nós mesmos. Eles compõem o ambiente que vivemos, nos dizem que estamos no nosso lugar. Antropofilia, né, Alice? Você falou agora, veio tanto, Exatamente. como esse trabalho do Tuan, ele serve para nos indicar os balizadores, os marcadores sociais, que são os objetos que são subjetificados, né? A gente olha para a pessoa quando olha para o desenho. Muito importante. Exatamente, a topofilia, isso mesmo. Não é nada, nem um papel, mas você vê, é a pessoa, exatamente como você falou. Justamente. Também ainda nessa parte da personalização, numa daquelas secretarias, teve uma hora em que elas se dividiram institucionalmente, então estava o secretário o secretário saiu, foi fazer outra coisa e ficou só o secretário naquele gabinete. Então, na mesa original, né, quando os dois ocupavam no gabinete, além das coisas de trabalho, tinha toda essa carga aqui pessoal, né, assim, retratos, duende, um caramujo, um monte de coisa lá, pessoal lá da secretária. Aí, quando ela ficou sozinha no gabinete, a mesa de trabalho dela ficou assim. Mas tudo isso ficou na mesa do lado, né? Ela não se desfez, assim, ela só só liberou o espaço, mas toda aquela carga pessoal dela lá, ó, o duende, o caramujo, o retrato, né? Foi tudo para lá. Tem seu lugarzinho guardado, né? Dizendo que está lá no lugar dela, aquele é o gabinete dela, aquela é a mesa dela. Óbvio que aí tem uma relação também com a hierarquia, porque ela tinha maior poder, né? Tinha a hierarquicamente superior aos demais, então ela ia fazendo como ela bem entendia. Ocupava 2 mesas ao mesmo tempo e tal, mas a personalização está presente. E hoje em dia eu olho para toda essa pesquisa, né, que eu fiz, já tem mais de 10 anos, eu fico pensando nos escritórios e penso no nosso momento atual, onde a gente está em home office, né? A gente não está mais em local coletivo, a gente está cada um nas suas próprias mesas, nas suas próprias casas, mas a gente ainda tem uma gama muito grande de personalização e tem uma carga de trabalho muito grande. Eu não sei como que isso vai se rebater lá na frente, né? A gente ainda está no meio do processo. Lá na frente que a gente vai entender melhor com o distanciamento necessário para a gente poder obter essas respostas. Mas, por enquanto, eu fico pensando nisso, assim, nossa, tem muito mais coisa para a gente levar em consideração agora, né? Variáveis mais complexas, só para a gente pensar e dar um quê de contemporaneidade da nossa realidade. Finalizando, né, com o tema de hoje, que é a parte da observação do óculos, né, da análise qualitativa, o que a gente consegue entender? Que sim, há uma relação muito estreita entre os aspectos culturais dos usuários e a forma pela qual o ambiente é utilizado e é apreendido, né? E sim, a observação em loco é o procedimento-chave para você começar a fazer toda essa descoberta, toda essa gama de conclusões, né? Sai tudo da observação em loco. Você tem que estar lá presente observando e vendo como as coisas estão acontecendo. Eu acho que é isso, gente. Acho que esse aqui é o último, é isso. Quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, enfim, estou à disposição. Meu e-mail está aí, pela Eta, pela Cristiane também. Vários de vocês já têm meu e-mail mesmo, deixa eu parar aqui de compartilhar. Vários de vocês já me conhecem já de outros tempos, né? Então, estou à disposição de vocês. Nossa, eu vi tantos comentários muito legais aqui, inclusive eu tenho que voltar atrás, mas tem uma pessoa que eu já esqueci o nome, está aqui no chat, não estou conseguindo abrir, que já usou esse teu trabalho como trabalho de sala de aula com alunos aqui. Ó.
Nossa, que legal! O Daniel está falando, obrigado, Daniel. Boas lembranças, Daniel. Vamos abrir para perguntas, Ethel? Vamos aproveitar que a Alice está aqui. Acho que o grande ganho dessa apresentação da Alice, desse trabalho que já é um trabalho maduro, né, Alice? Já tem 10 anos, provavelmente você nem teve tempo ainda de revisitá-lo, né? A gente às vezes faz isso, uma coisa chegou assim na saturação, a gente fica um pouco distante para voltar. Mas a Alice apresenta sempre esse trabalho para as nossas turmas, e cada vez que ela apresenta parece ter um dado novo. Eu, pelo menos que ouço, tenho essa impressão, sabe, Alice? E uma coisa agora que eu acho que ficou muito forte na apresentação é como o sistema de objetos, alguém até comentou, eu falei, é ótimo ler o sistema de objetos do Baudrillard, mas como o sistema de objetos também é responsável por produzir uma determinada forma de entender a ambiência. Né? O que você olha, o que automaticamente parece mais organizado, também nos faz aderir por ressonância, já que o papo é esse também, de uma forma diferente ao ambiente. E com certeza, se você não é aquele tipo de pessoa, alguma hora você vai precisar se tornar para que você possa funcionar, principalmente no ambiente administrativo. E ao contrário também é válido, né? O que é um chefe como aquele que faz perguntas hermenêuticas, né? Ele bota todo mundo para pensar junto e a pessoa não precisa nem passar por uma bronca, né? Ela sabe que ela vai entrar num outro esquema, mas que trata horizontalmente. A mesma ambiência que ele está construindo também precisa ser aderida por quem está com ele. Então, tudo que nós falamos hoje no início, tanto sobre o estímulo quanto sobre ressonância, que é ressonância, né? Que a tonalidade ambiental está presa aí. Então, hoje eu acabei vendo isso mais do que nas outras vezes, Alice, é muito bom. Olha, temos uma pergunta aqui do Gabriel. Posso ler? Você tem acesso aí, Alice? Tem, já abri, Gabriel. Alice, quando você realizou o trabalho em loco, você conseguiu administrar a imparcialidade com o pesquisador? Exemplo, quando o chefe que foi rude com o funcionário, você conseguiu transcrever de forma imparcial sobre o ocorrido? Algo que é normal indignar alguém que observa a tal situação. Gabriel, no início era difícil, mas eu tive que trabalhar isso dentro de mim, para tentar separar, né, a observação mesmo, assim, que eu deveria fazer para coletar o dado para mim, para minha pesquisa, do envolvimento pessoal. Nem sempre eu consegui, né? Como eu falei, a gente não é robô, a gente não é máquina, né? A gente está interagindo. E, com certeza, os resultados que eu obtive, sabe, foram obtidos pela Alice. Talvez fosse você ou qualquer outra pessoa lá fazendo exatamente a mesma pesquisa, vendo exatamente as mesmas coisas, talvez chegassem resultados um pouco diferentes, né? Porque tem de você lá. Então, no início foi um pouco difícil, foi naquela fase de acomodação, né, da impregnação. Mas depois, com o tempo, eu comecei a saber diferenciar, e às vezes eu escrevia o que eu estava vendo, às vezes até assim, com raiva, digamos assim, cara, e não foi justo, mas espera aí, mas a atitude dele foi essa. Aí eu ia lá e escrevia de qualquer maneira, para poder analisar friamente depois. Mas sim, acontece. E essa que é a grande riqueza da pesquisa na nossa área, né, que as pessoas das áreas exatas não conseguem entender como uma pesquisa feita por pessoas da mesma área podem ter resultados tão diferentes, né, dependendo da pessoa. Né? Eu sei porque aqui em casa eu tenho um ali que não consegue entender isso. Mas isso não é ciência, uma coisa que não tem uma resposta única, como é que você vai parametrizar? Mas realmente, o que a gente está mostrando tem muito dessa complexidade do observador, né? E a riqueza que ele traz para ser rebatido e ser replicado em vários outros trabalhos. Né? Essa é a grande contribuição, essa reflexão é muito complexa. Sim, não é fácil, não. Tem mais? A Pamela estava querendo fazer uma pergunta. Pode fazer. Pode fazer? Pamela? Claro. Sim. Não, é que eu já tinha visto a Alice apresentar o trabalho dela, já tinha lido o artigo, inclusive saiu no livro do Lask, né? E uma coisa que eu fico em dúvida é que, tipo, levando em consideração, foi em 2006, né, a sua pesquisa. E hoje em dia, o ambiente do escritório ele é muito diferente, né, daquela época.
por exemplo, eu tenho escritórios que as pessoas não têm mesa, elas passeiam com o notebook de um lado para o outro. Inclusive, numa entrevista que eu vi da Bárbara do LASC, né, do nosso grupo, que a Bárbara fez com a Bel Lobo, a arquiteta Bel Lobo, a Bel fala que eu não tenho mesa no escritório, eu vou andando com o meu laptop de mesa em mesa e vou interagindo, sento no banco, e ela falando que está sendo muito estranho para ela esse momento do home office, que ela se vê pela primeira vez com uma mesa, que é dela. E aí eu queria saber o que você acha desse momento, dessa transição, né, daquele escritório em 2006, cada um tinha sua baia certinha, para esse momento que cada um tem um espaço que vai andando com o laptop e pegando seu próprio espaço ali no escritório. Naquela época, eu até já via isso um pouco, foi até um dos últimos exemplos que eu mostrei, né, do cara que só ia lá 2 vezes por semana, mas ele gostava de sentar ali naquele canto, ele até botou lá o desenho do filho dele, mas, enfim, ele também não era fixo de lá. De fato, são momentos diferentes, mas mesmo essa pessoa que anda com o laptop ali para cima e para baixo, né, e vai e senta, eu te diria assim, nunca é só o laptop, né, assim, tem a carga dele também, sabe? Então, pode ser caneta, sei lá, o celular, e aí ele levanta, vai não sei aonde, mas o laptop ficou lá, e o celular também. Então, acho que minimamente, acho que está mais difícil porque está mais impessoal, mas minimamente você consegue saber, né, quem é que está sentado, quem é que gosta mais de sentar em tal lugar ou em tal lugar. É algo que o ser humano acaba imprimindo até de forma involuntária, eu diria. Eu acho que são formas que estão sendo adaptadas, a gente está passando por mudanças, e, de novo, a gente ainda está no meio do processo. Quando isso tudo tiver mais, assim, mais amadurecido, mais sedimentado, talvez a gente consiga ter melhor essa percepção de como a espécie humana, né, como o ser humano, que se apropria dos locais e interage sempre com o que ele está fazendo, como é que ele consegue imprimir essa marca dele. Porque eu acho que isso não vai mudar, sabia, Pamela? Eu acho que isso não. A gente só não conseguiu perceber ainda exatamente que está mudando, tá. Mas eu acho que vai estar lá. O Tiago Rangel falou ainda há pouco, e foi endossado pela Gleice, sobre o que ele chamou de santuário de identidade, né? Quer dizer, você tem uma identidade, você imprime essa identidade no espaço. E como é que seria agora, né? Nesses quadradinhos, cada um de vocês é uma identidade aí, né? Eu estou aqui, ó, eu tô aqui no quarto da minha filha, e atrás de mim não sou eu, são as coisas dela, ó, Beatles, violão, guitarra. Então, eu fico aqui pensando, meu quadradinho não é a minha identidade que vocês estão olhando. Né? Vocês estão olhando a identidade da minha filha, mas eu estou situada nesse quadradinho porque é a minha mesa que me ocupa aqui, porque o quarto dela pega melhor a internet. Mas, enfim, tem outras formas agora da gente estar colocando, né, imprimindo a nossa marca nesse espaço que agora é virtual, né? Mas, Cris, sim, fale, Thiago. Então, mas isso é tão latente que esse quadradinho se tornou a sua representatividade. Então, assim, eu sei por mim e pelos meus alunos que as pessoas escolhem usando, por exemplo, você tem uma parede legal no fundo, você gira o seu computador inteiro para sua câmera ficar para sua parede, porque é ela que você quer que se transforme a imagem de você. E aí tem até um sketch do Pó dos Fundos. Gente, e aquele fundo do Tibon que ficava comendo a cabeça dele? Coloco fundo fake. Olha que legal! O Daniel não quer mostrar. Olha só, Daniel. Que legal, Daniel! O Daniel não quer que essa identidade dele seja demonstrada. A identidade dele é, de alguma forma, ligada à falta. Ali, é uma questão de transmissão de significações. Sim, mas, por exemplo, tem um sketch muito legal do Pó dos Fundos que fala disso, que agora a moda é você participar de reuniões com um fundo onde tem uma estante cheia de livros, porque você diz que você é culto fazendo isso, né? E aí o Porchat, ele tá com um Kindle, com a pessoa atrás dele segurando um Kindle, porque não, vocês estão aí, todo mundo é super inteligente, nunca leu nenhum desses livros que estão aí atrás.
Eu li um monte de livro, mas eu não tenho, é tudo Kindle. Mas isso é uma brincadeira que ele faz com essa questão do que você quer que as pessoas vejam de você, né? Eu ali com a Bapurua lá, ó, a Bapurua. Então, exato. Gente, o que vão pensar de mim com esse saco de boxe, então? Cara, minha filha também tem um saco de Já sai pancada. analisando isso agora, porque os nossos marcadores... Minha filha é aquela que tem ali, tem um sapatilha de bailarina, mas lá na varanda ela tem um saco de pancada de boxe. Então, mas mostra a sapatilha. O que eu acho interessante, eu ia até falar sobre isso, é porque agora isso aqui estava na aula de manhã. Esse Abapuru é um quebra-cabeça dos meus filhos. A primeira vez que eu fiquei, a primeira aula que eu dei, em março de 2020, isso aqui estava um fundo branco com a minha planta aqui. Eu falei, não, peraí, que eu tenho que me mostrar. E eu quis botar o quebra-cabeça, gente, é um quebra-cabeça. Imagina o que é botar o verde igual verde, o azul igual azul. É de chorar. Demorou meses. Cara, mas, Héctor, para você ver, no começo, quando eu comecei a dar aula com vídeo, eu tenho uma mesa, minha mesa era toda organizada, porque assim, na minha mente eu estava pensando, não, meus alunos têm que achar que eu sou sério. Agora, a minha mesa é uma bagunça, porque a parte da mesa que aparece é a parte que eu dou aula de maquete. E aí, um mundo de papel, e levou um tempo para eu, inclusive, me aceitar me dizer, não, deixa a galera ver essa bagunça aqui, essa bagunça é meu trabalho, tá tudo bem. Mas levou um tempo para isso acontecer. Cara, eu fiz a mesma coisa. Eu também fazia eu me arrumava. Peraí, gente, o Lucas tinha pedido para falar já há um tempão, pedindo para falar, a gente tem que... Alguém organiza essa lista de perguntas, por favor. Cadê o Lucas? Oi, a gente pode colocar nos nomes, botar aqui. Sim, fale, Lucas. Eu acho que a Paola tinha mandado uma pergunta antes da minha, na verdade. Que não Ai, meu Deus, também. eu não sou boa para organizar isso. Alguém pode ver aí, então? Pode fazer. Ela antes de mim. Vai você, Lucas, depois a Paola. Beleza. Então, Aline, muito obrigado pela apresentação. Acho que foi muito, muito rica para mim, na verdade, ver todas essas metodologias sendo aplicadas, de fato, né, na observação, em loco. Isso vou trazer muito, com certeza, para o meu projeto no futuro. Muito legal. E eu queria, na verdade, é mais uma pergunta / curiosidade, assim, porque a minha área de pesquisa é a área da paisagem sonora, né? Então, todas as coisas dessas dimensões acústicas e sons. E você fala muito disso, né, pelo seu trabalho, mesmo não tendo explicitado, assim, de ter feito essas observações no começo, porque a primeira anotação do seu diário de campo que você mostrou é uma anotação completamente referente a essa questão sonora, né? Depois você traz essa questão do alto-falante, do cara que virava alto-falante para todo mundo ouvir, tinha uma música ambiente no escritório, né? E eu acho muito interessante como essas coisas vêm muito carregadas, por exemplo, do discurso, posteriormente, que você falou de territorialidade, né? De territórios que são marcados, que, por exemplo, essa questão do alto-falante, por exemplo, alguém escolheu a música que tocava ali, né? E isso já é uma própria tomada de território para a sua identidade musical, no seu caso, né? E aí a minha curiosidade foi mais se você considerou a usar, por exemplo, ou chegou a usar até, né, gravações, por exemplo, nesse estudo todo do ambiente do escritório, né, gravações sonoras, né, e para analisar esses aspectos, assim, digamos. Entendi. Agradeço a pergunta, a colocação foi bem, bem pertinente, bem interessante. Ali naquele caso, aí só como informação complementar, no caso das caixinhas, a música era definida coletivamente. Era emitida por uma única fonte, né, obviamente, mas era definida coletivamente, né, tanto que eu registrei como marca de território coletivo. E sobre a parte de registros sonoros, não, você sabe que nunca me ocorreu, mas teria sido muito bom, porque eu tive muitos exemplos. Tinha dias, por exemplo, por exemplo, aconteceu durante férias de um supervisor, enquanto o supervisor estava lá, isso no outro setor, ok? O supervisor tinha lá o radinho dele e ele botava uma música, sei lá, numa rádio qualquer, baixinho, não incomodava, mas todo mundo, bem ou mal, era obrigado a ouvir aquela música que o cara estava querendo ouvir. Quando esse cara saiu de férias, mudou radicalmente, tipo assim, sabe, de JB para 98, era uma coisa... E aí, eu assim, nossa, o que está diferente hoje? E a mesa do cara estava do dia que eu cheguei, a música diferente, assim, nossa, hoje mudaram radicalmente o rádio. E a mesa do cara vazia, eu não sabia se o cara tinha se atrasado e tal, depois é que eu vi, ele estava de férias. E realmente, quando ele voltou das férias, voltou o antigo menu musical, mas mudou radicalmente. Então, sim, teria sido até bem, bem interessante. Eu até faço essas colocações, mas
todas oriundas da minha observação. Eu não cheguei a fazer nenhuma gravação, mas teria sido bem, bem interessante. Adorei a tua percepção. Muito boa, obrigada. Nada, achei que seria muito legal, assim, né? Assim como você fala, por exemplo, do cara, por exemplo, tinha o quadro com as fotos dos filhos, essas coisas assim, e quando ele sumiu, você sabia que aquele lugar tinha mudado no meio do território. Isso que você falou agora é bem isso, na verdade, né? Da música ter mudado, assim. Então, acho bem legal essas percepções, mas muito rico. Obrigado, Alice. Imagina, que agradeço. Paola? Sou na sequência. Vale. Essas falas, né, da Alice, elas me tocam até emocionalmente, assim, né? Até comentei com o Cristiane, a minha orientadora agora no doutorado, na primeira apresentação lá com o pessoal do LASC, que eu me sentia do LASC antes de ser do LASC, né? No mestrado, procurando metodologias, o primeiro trabalho que eu cheguei foi o da Alice. E que aí me mostrou um outro percurso para outras pesquisas que vieram, né, posteriormente acontecendo, e aí eu cheguei numa metodologia que abraçasse a minha pesquisa de mestrado. Então, no mestrado eu estava lá na UENF, mas já estava me sentindo na UFRJ. Então, tem uma relação emocional com esse projeto, com esse trabalho, que é muito, muito interessante. Mas o que eu queria perguntar mesmo era uma curiosidade, porque... como que, não sei, de repente eu perdi um pouquinho do início que minha internet falhou, mas eu entendi que você se apresentou como pesquisadora para eles. E aí eu queria saber se eles sabiam onde encontrar esses resultados da pesquisa. Se eles encontraram, como é que foi esse feedback, se eles tiveram esse retorno. Era mais uma curiosidade mesmo. Não, Obrigada. entendi, é muito, muito, muito pertinente. Sim, eu estava, assim, pesquisadora porque ali a minha função era pesquisar, mas, enfim, olha, sou arquiteta, sou professora, estou fazendo doutorado, né, enfim. E é sempre uma dificuldade você chegar, e eu tive muita sorte de contar com pessoas que me abriram suas portas, que me permitiram entrar, né. Uma vez que eu estava lá e estava fazendo a pesquisa, houve casos até de conflitos, eu não digo, mas assim, casos em que eu vi, que eu assistia e que, digamos assim, se eu fosse realmente uma X9, eu poderia entregar ou falar assim, olha, os caras estão te enrolando e tal, mas tentei, né, me mantive isenta o tempo inteiro. Mas, no final, eu realmente me senti devedora de uma satisfação. Assim, puxa vida, você ficou 6 meses, 1 ano aqui no escritório e vai embora assim, acabou e tal. Então, o que eu fiz? Eu preparei um material personalizado para cada um. Digamos assim, na tese, você tem as conclusões, né, de tudo, um conversando com o outro e tudo mais. Eu parei para ter o trabalho, tive que parar, mas eu me sentia nessa obrigação de fazer uma conclusão assim, personalizada em cada escritório que eu atuei, só com aquelas, com as análises daquele lugar, né, e entregar para o dirigente, que me permitiu aquele acesso, né. Mas é claro que, né, nisso eu filtrei muita coisa. Então, muitas coisas que tinham a ver, especialmente com hierarquia ou com críticas a comportamentos e tudo mais, eu fui filtrando, tentando deixar o que eu acho que realmente seria útil para ele de entender, às vezes até a parte de coletivismo e de interação melhor entre os funcionários, e como é que o espaço poderia responder de forma melhor para a produtividade dos funcionários dele. Então, sim, eu entreguei, cada um eu entreguei em volume e tal, para as pessoas que estavam, digamos, para os subordinados, né, que eu estava observando e tudo mais. Muitos me perguntavam, mas o que você está fazendo? Mas por quê? Alguns me viam, às vezes, desenhando, escrevendo e tal, mas o que você está fazendo? Aí eu explicava e tudo mais, mas eu acho que eles não conseguiam entender muito bem, ou então não tinham até tempo, sabe, de entender muito bem o que estava se fazendo, porque eu pesquiso assim, penso assim numa pessoa que não tem nada a ver com arquitetura, não tem nada a ver com pesquisa, com doutorado, com academia, quando penso assim, o que você está fazendo? Você vai para o escritório ver como é que as pessoas estão trabalhando, que coisa mais doida! Esses fazem doutorado? Caramba! Sabe? É um negócio assim meio intangível para que tenha um pensamento assim mais canônico. Então, muitos não entendiam muito bem, mas tá bom, deixa ela, pesquisando é meio louca, deixa dar para lá. Então, ficava uma coisa meio assim, sabe? E eu conversava na medida que me respondiam, mas eu me sentia tributária do dirigente que me abriu as portas. Então, para eles, eu entreguei um relatório. Não sei nem se chegaram a folhear, mas enfim. Mas foi isso, sim. Eu dei a satisfação para cada um deles. Joia, obrigada. Ilana. Oi, Ilana. oi. Ilana.
Bom te Oi, ver, Aline, querida. Tudo bom? tudo bem? Né? Ai, um prazer assistir sua apresentação mais uma vez. É sempre o que Pois a Eta é, você falou, já a gente sempre conhece, já é aprende mais um figurinha. pouquinho. A gente sempre aprende mais um pouquinho. E, na realidade, eu não tenho uma pergunta, não. Foi um comentário que caiu, eu até botei no chat, justamente na hora que a Cris falou, que eu fico pensando, se a gente pensasse a sua pesquisa hoje em relação a essas reuniões virtuais e tal, e todo mundo aqui colocou como é que as pessoas buscam se representar na tela, né? Mas eu fico pensando que muitas vezes as pessoas não têm nem tempo de se representar. Eu lembro que eu estava assistindo uma fala no seminário, no Congresso das Ambiências, e tinha uma moça falando com uma pilha de travesseiros atrás e um gato em cima andando por trás dela. Eu falei, gente, me representa. Então, assim, Você bota a Maia para andar aí por cima. Cadê ela? A A Maia minha está gata às dormindo vezes agora, passa por assim aqui acaso. também, quer pisar no teclado, às vezes acontece. Pois é, não, e eu participo de um laboratório onde o professor tem um papagaio, e toda vez, no meio da aula dele, ele fala, gente, desculpa, eu tenho que buscar o papagaio, porque ele não vive sem mim, e aí o papagaio termina o laboratório, o professor falando com o papagaio no ombro. Então, assim, a gente passa a ver um pouco a janela da casa das pessoas, né? O que o mundo do trabalho virou mundo doméstico, o mundo doméstico virou do trabalho. Então, assim, eu fico pensando que poderia ser uma pesquisa também muito interessante, né? Sim, com certeza, dá muito pano para manga isso, né? E tem uma complexidade extrema, porque agora você está com muitas mais variáveis na história, né? Você tem uma carga pessoal muito grande, uma carga da casa, né? Que é, puxa vida, se no trabalho as pessoas se apropriam e personalizam seu espaço, que gerar na própria casa, né? Onde agora você não tem mais fronteira. Então, com certeza, isso dá muito caldo, assim, dá para fazer várias teses, várias dissertações. Quem está aí sem ideia do que pesquisar, um excelente gancho, com certeza, Ana. Mas obrigada pela fala, realmente a gente aprende um pouquinho a cada momento. Imagina, eu que agradeço a participação, o carinho. Renata tinha pedido para perguntar. Acho que ela falou ali no chat que era só um comentário mesmo. Ah, é? Então Pode tá. comentar. Então, Raíssa. Oi, boa tarde. Oi. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta no sentido de que se você chegou a se deparar com ambientes de trabalho que tivessem atividades semelhantes, mas métodos processuais completamente diferentes, e se isso se refletiu na espacialidade, nas relações de ambiência, de apropriação que se deram no espaço. Eu estou perguntando um pouco isso, porque, assim, eu pretendo trabalhar na minha pesquisa de mestrado com as mudanças provocadas pela implantação do BIM em ambientes organizacionais. E um dos autores que eu me deparei, lendo uns artigos, ele diz que a implantação do BIM, a interoperabilidade, né, que a gente fala do BIM, ela não é uma interoperabilidade apenas sistêmica, de sistemas, de técnicas, né? Ela implica também numa interoperabilidade que exige uma compatibilidade de valores entre colaboradores, mudanças culturais e expectativas, né, para instigar um trabalho colaborativo. Então, assim, é uma mudança na cultura da organização mesmo, é uma mudança de um processo de trabalho, de um método de trabalho que vai mudar o espaço. Eu queria saber se você se deparou com alguma situação desse tipo, assim. Olha, foram 3 escritórios. Um era uma seguradora, como eu falei, e não tinha nada a ver com os outros 2. Os outros 2 eram secretarias municipais, uma de urbanismo, a outra de meio ambiente. Então, assim, as 2 secretarias municipais, além de serem na mesma prefeitura, eram assuntos mais ou menos afins, né? Meio ambiente e urbanismo tem uma interface muito grande. Então, eu via, era o mesmo tipo de trabalho, mas aí é o contrário. Eu via processos que eu digo, procedimentos, né? E diferentes pelas equipes
diferentes, né? Porque era um grupo de pessoas numa, era um outro grupo de pessoas na outra. Então, era o mesmo tipo de trabalho, burocrático, digamos assim, né, de análise de processo, mas eu via coisas diferentes, inclusive na questão do coletivismo, quando você tinha grupos que trabalhavam muito bem, aquele grupo todo dia de amigos unidos, estavam, né, eles eram lá da Secretaria de Urbanismo, eles trabalhavam muito, muito junto, então tinham mesas até mais próximas, e eles puxavam cadeiras, sentavam junto, tudo mais, e o pessoal do meio ambiente, apesar também de ser uma secretaria municipal, era uma coisa assim mais estanque, sabe, mais burocrática, eles não tinham tanto essa interação, mas por características deles, embora o trabalho em si fosse exatamente o mesmo. Então, eu sei que o que eu estou te falando é exatamente o oposto que você está me colocando, né? Assim, você está colocando um trabalho que vai demandar novas interações. Mas o que eu posso te dizer é que eu tinha o mesmo tipo de trabalho que já tinha interações diferentes pelas pessoas serem diferentes. Então, no caso da implantação do BIM, sim, realmente é uma mudança de pensamento, né? Assim, não é só um programa novo que está chegando, é outra história. Né? A gente tem que começar a pensar desde lá, e realmente eu acho que ele vai impactar e vai mudar muita coisa, de modo até, talvez, a impor e a obrigar uma interação entre as pessoas que talvez elas não necessariamente estejam preparadas para enfrentar. Quer dizer, dependendo da pessoa, vai encarar melhor ou pior, coisas do tipo assim, caramba, quer dizer, agora eu que fazia meu trabalho sem precisar me relacionar com ninguém, fazer minha parte, entregava o meu pacotinho, meu arquivo e dava para o fulano, agora não. O arquivo vai e volta, eu tenho que falar toda hora com o fulano para a coisa poder fluir e funcionar. Então, eu acho que essa parte toda nova do BIM e das demandas sociais que a implantação do BIM vai trazer, vai enfrentar obstáculos justamente nas pessoas, no elemento humano. Porque o elemento humano vai ter que interagir tanto quanto o sistema, né? Mas não necessariamente você vai enfrentar isso. E a gente vê isso, tem exemplos mais assim, mais crus. A própria faculdade, por exemplo, você vê integração na graduação, não sei se você fez graduação na FAO, a gente vê disciplinas que deveriam ser mais integradas, mas não são porque seus docentes não querem se integrar uns com os outros, sabe? Assim, é chato estar falando isso, mas, enfim, é mais ou menos a mesma coisa. Então, bem, as pessoas vão ter que se acostumar. Senão, vai ter problema. Então, vai ter problema no trabalho, na entrega do produto, porque o elemento humano conta muito nessa história. E a gente tem que entrar mesmo pesquisando e contribuindo. Então, uma coisa que eu posso te apontar é: pega uma parte da tua pesquisa para dedicar ao elemento humano, porque ele é peça fundamental na implantação do BIM. Que vai fazer toda a diferença. É mais ou menos para esse sentido que eu estou puxando, assim, que não é apenas uma implantação técnica, que o entrave dela pode estar exatamente no elemento humano e você não conseguir implantar o BIM em uma determinada instituição, porque você não tem como alterar aquele elemento humano que existe ali, entendeu? Sim, é realidade, é verdade, é um entrave, com certeza. Se você conseguir, na sua pesquisa, descobrir pelo menos um pedacinho, um caminhozinho para a gente resolver isso, sim, nossa, muito bom, contribua, a gente está esperando. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Acho que a gente já pode encerrar aqui, né, Ethel? Podemos. Agradecendo aqui a presença da professora Gleice, da UFRN, do professor Luiz Jesus, da UFPA.